Feliz Páscoa! Olha, esse é o cumprimento que nós estamos trocando durante essa semana aqui, estamos pensando a respeito disso, nós e a Páscoa, e essa saudação aqui é da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Mas vamos entender um pouco mais sobre nós e a Páscoa, olhando agora sob a ótica do Evangelho, como a nossa libertação do jugo do pecado. E eu então faço uso aí do texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 8, que diz assim, são palavras do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, como nós pensamos ontem, olhando para Israel, vivendo a Páscoa como a libertação de um povo do jugo de outro povo, hoje nós vamos pensar na Páscoa como libertação de todos os povos, a partir, então, do sacrifício de Cristo Jesus. Aquele sinal, lembra que nós lemos aí, lá no episódio da libertação, aquele sinal do sangue nas portas das casas, assim como todos os outros acontecimentos do Antigo Testamento sempre apontam para o Novo Testamento. O Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. E aquilo que foi feito ali naquele momento eram sinais proféticos quanto ao sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue para nos livrar dos nossos pecados. Então nós temos profecias a respeito disso, apontando para o Messias que daria a sua vida por nós. O texto que nós vamos ler aqui está em Isaías, no capítulo 53, versículos 3 a 7. 7 séculos antes de Jesus, a profecia apontando para a sua obra, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, Jesus foi oferecido pelo Pai como sacrifício pelos nossos pecados. Jesus se ofereceu, ele era o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Isso levou João Batista a identificá-lo, olhando para o passado, considerando as profecias, mas também sendo usado pelo Espírito Santo naquele momento, a apontar Jesus, fazendo essa conexão da figura do Cordeiro que o judeu tinha em mente. Nós encontramos esse registro lá em João, no capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, o mundo inventou tanta coisa para nos desviar das celebrações, não é? E isso também se aplica à Páscoa, principalmente no que diz respeito às crianças. Vá para o Google, faça essa experiência. Escolha ali a opção de imagens e clique na Páscoa. Você vai ver o domínio do tal coelho e ovos. Mas eu comecei a notar que há hoje um mesclar. A cruz está ali entre os ovos e a coelho. Então, há algumas coisas que levam o cristianismo, mas movendo a força comercial por trás disso tudo. Então, eu estou chamando a atenção. Páscoa novamente. Olha para o passado. O filho do judeu pergunta: que significado tem isso? O que significa esse ritual? O que é a Páscoa? Então, tradicionalmente, as famílias dos judeus repetem a história, lembrando o significado da Páscoa. E aí os nossos filhos hoje, as nossas crianças, quando perguntam assim: o que é a Páscoa? O que é que você responde? O que é que a criança sabe? O
que aconteceu com Israel no passado é um símbolo daquilo que acontece hoje nas nossas vidas. Como um povo que vivia escravizado no Egito, assim nos dias de hoje, milhares de vidas estão escravizadas debaixo da força do pecado. Vivem servindo ao pecado. São humilhados por causa do pecado. Então, Páscoa deve significar para nós libertação. Jesus veio para nos libertar. Então, falta a obediência a Deus. O ser humano continua com o seu coração resistente à mensagem do Evangelho. Mas nós devemos aproveitar as oportunidades como esta agora, de apresentar a mensagem a respeito de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus diz lá em João, capítulo 8, versículo 34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, assim como fez no passado, libertando um povo da escravidão de um outro povo, então Deus, através de Cristo Jesus, pode libertar a muitos hoje da vergonha e da humilhação do pecado. Mas é preciso o sangue de Jesus. Paulo diz que nós devemos celebrar a Páscoa de uma forma nova. Nós não estamos mais presos a rituais do passado, porque o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, fez toda a diferença na vida daquele que o reconhece e o recebe como Salvador. Não é o ritual, não são ritos, mas a essência daquilo que ele fez por nós. Então, assim como aquelas casas estavam marcadas pelo sangue, foram libertas do anjo da morte, que passou a Páscoa, lembra? Para o judeu, Pessah significa passar por cima, é a passagem. Então, a morte não entrou nos lares dos judeus. Então, hoje, o sangue de Jesus, na nossa vida, é que nos livra do efeito da morte eterna. É lógico que este corpo vai morrer, fisicamente morre, mas vai para o Senhor, o Espírito vai para o Senhor, e nós aguardamos a ressurreição que vai nos livrar da morte eterna. Então, a morte continua na história da humanidade. O peso do pecado continua na história da humanidade. Mas hoje, Cristo Jesus oferece o sangue dele para libertar a mim, para libertar você, para nos livrar do jugo do pecado. Que força que há, então, na mensagem da Páscoa nos dias de hoje. Não são presentes, não são, ajuntamento. Domingo, as famílias vão se reunir, é bom isso. As igrejas fazem a confraternização. Mas nós não podemos nos esquecer da mensagem principal. A Páscoa para nós é Cristo Jesus. Nós celebramos a vitória dele sobre a morte. Em Romanos, no capítulo 5, versículos 8 a 9, o apóstolo Paulo escreveu: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Continue conosco. Como é que nós vamos celebrar? Estamos chegando aí, não é? Segunda, terça, quarta, amanhã antecede a sexta-feira. Você já está convidado, 9 horas da manhã, está passando aí o endereço, a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, para um culto de celebração, de gratidão pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nos lembramos da crucificação, o Cordeiro de Deus sendo sacrificado. Aí no domingo, 7 horas da manhã, você também é o nosso convidado para participar do culto, que é a celebração pela ressurreição de Cristo Jesus, a garantia da vida eterna. Feliz Páscoa! O que significa isso? Com a palavra de Deus na mão, nós podemos responder com segurança e celebrá-la, deixando uma mensagem bem clara de que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, o nosso libertador. Até amanhã, nesse mesmo horário, estou aguardando você.